Amém. Vamos ficar em pé todos mais uma vez? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Vamos ler do versículo 32 até o 39. Nós falamos sobre perseverança em cada casa de paz. E nós vamos, nessa noite, falar sobre esse tema, perseverança até o céu, ou até os céus. Hebreus capítulo 10, versículo 32. Vamos juntos. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Deixa marcado aí esse texto. Amém. Diga-se comigo: Senhor Jesus, nessa hora, o meu coração está aberto para receber a Tua palavra. A Tua palavra é a semente, e o meu coração é a boa terra, que recebe a semente para frutificar a 100, a 60 e a 30 por 1, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, os irmãos podem se assentar. O nosso tema, como já falei, é perseverança até os céus. Hoje, em nossos dias, é ensinado nas escolas e nas mídias sociais que os nossos filhos não podem trabalhar sendo de menor. E nós temos o fenômeno de que alguns filhos, até os 40 anos, continuam de menores em algumas casas. Eles não trabalham, só comem e bebem. E existe até uma lei em nosso país, que foi outorgada pelo Congresso Nacional há alguns anos atrás, que os pais não podem surrar os filhos, não podem usar a cinta, o cinturão como antigamente, né, e disciplinar os filhos. Mas mesmo os pais não podendo disciplinar os filhos como antigamente, porém os pais necessariamente têm que dar comida, bebida, lazer, diversão e o que os filhos desejarem para não traumatizar. O pastor Cláudio Duarte, ele diz que quando ele era menino, ele apanhou muito, não é? E outro dia ele estava disciplinando um filho, há um tempo atrás, e ele bateu, acho que deu uma cinturãozada no filho, e o filho disse para ele: pai, isso não é justo, você não pode me bater. E ele disse: quem disse que eu quero fazer justiça? Eu quero vingança. Porque quando eu era menino eu apanhei, agora que chegou a minha vez, não pode mais. Então nós vivemos
esse dilema de um tempo em que as pessoas querem os seus direitos, que as pessoas querem regalias, que as pessoas querem uma vida confortável. E muitas vezes, essa cultura do conforto, ela entra na mente dos cristãos. E os cristãos, muitas vezes, eles pensam na fé, pensam na igreja, como uma maneira deles se darem bem, prosperarem, receberem bênção de Deus. E não estão muitas vezes preparados para passar pelas tribulações, passar pelas aflições, passar pelas lutas da vida e da fé. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, será que ela nos fala mais em relação à fé de privilégios ou de responsabilidade e até mesmo de sofrimento? O que a Bíblia fala mais? Com certeza a Bíblia fala mais que aqui nessa terra o cristão vai passar por aflições e menos por lazer e diversão. E por causa dessa realidade que a Bíblia nos ensina, nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos encontrar uma condição de perseverança para que nós possamos chegar até o final da carreira. E a Bíblia nos mostra em Cristo Jesus que o final da carreira é os céus. O final da carreira é a eternidade nos céus com Cristo Jesus. E que até nós chegarmos no final, aqui nessa terra, nós passaremos por aflições, passaremos por lutas e combates. E nós precisamos nos preparar para perseverarmos. Perseverarmos. Então, nesse texto de Hebreus, que nós lemos, eu quero compartilhar 5 verdades sobre a perseverança até os céus. A primeira verdade é a igreja, o corpo de Cristo em toda a terra, passa por muitas aflições e lutas na sua peregrinação para os céus, como já falei. Se você quiser ler comigo aí no versículo 32 e 33 de Hebreus 10, deixa aberto aí. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. O escritor do livro de Hebreus está dizendo que os hebreus, quando creram no Evangelho, logo no início da fé, eles tiveram condição de suportar grande aflição e grandes combates. De tal maneira que eles foram feitos como espetáculo, com vitupério e tribulações. Logo no início da fé. Então, queridos, o crente passa em sua fé por combates e aflições. Devemos esperar combates e aflições. Devemos esperar lutas em nossa fé, contra a nossa fé. Ventos contrários, tribulações. Quando vier a tribulação à nossa vida por algum motivo, quando vier a luta, quando vier a angústia, não pode nos pegar despreparados. Quando vier a perseguição, não pode nos pegar, como diria a história, de calças curtas. Nós precisamos esperar e saber que isso aconteceu desde o início da fé cristã. Essa é a primeira verdade, queridos. A segunda, o crente sofre suas aflições igualmente a dos seus irmãos em Cristo. Porque no versículo 33, diz assim: em partes fostes feitos espetáculos com vitupério e tribulações, e em parte fostes participantes
com os que assim foram tratados. Então, eles que haviam crido, sofreram perseguição, mas não somente sofreram perseguição, como eles sofreram com os irmãos que foram perseguidos. Em Gálatas 6:2, a palavra de Deus diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo, irmãos? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Essa é a lei de Cristo. Então Paulo diz: levai as cargas uns dos outros. Então a verdade é que o cristão, ele sofre perseguição, mas ele também participa da perseguição dos seus irmãos. Ele também se alinha ao sofrimento do seu irmão em Cristo. Ele ajuda o seu irmão a levar sua carga, a enfrentar suas lutas. Ele não abandona, ele não deixa sozinho. Eu não estou aqui sofrendo no momento a dor, a perseguição, mas o meu irmão está passando, então eu me importo com ele. Então eu olho para a necessidade dele, eu olho para a luta dele. Eu não considero que não tem nada a ver comigo, eu não considero que é algo que eu não devo me importar, mas pelo contrário, eu me importo com o que está acontecendo com a vida do meu irmão. Então, queridos, o cristão verdadeiro, ele não se omite ao sofrimento e à dor dos seus irmãos. Como estão entendendo, diga amém. Gálatas 6, 9 e 10, a palavra diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Você pode dizer amém? Então, queridos, quem são os domésticos da fé que devemos fazer o bem? São as pessoas da nossa congregação. São as pessoas que nós convivemos semanalmente, diariamente, pessoas próximas. Se eles estão precisando de algo que nós podemos repartir com eles, nós devemos começar a fazer o bem aos nossos irmãos mais próximos. Como estão entendendo, diga amém. Então, queridos, o crente não esquece, muito menos abandona os seus irmãos que sofrem. Ele se compadece deles. O que é se compadecer? É usar todos os recursos possíveis para aliviar, amenizar a sua dor. Romanos 12, 15, se não me falha a memória, é isso mesmo. A palavra de Deus diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Você pode dizer amém? Terceira verdade, são apenas 5. Sofrer com os irmãos significa ter verdadeira empatia com eles. O que é ter empatia? É sentir o que eles sentem. Se eles sentem alegria, nós nos alegramos com eles. Se eles sentem dor em seus corpos, em seus corações, nós também sofremos com ele. Quando isso acontece, nós somos empáticos com as suas dores e as suas aflições. No versículo 34 diz assim: porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Primeiro tiveram empatia com os irmãos que estavam sofrendo prisões. Na parte A, porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, os irmãos que estavam presos naqueles dias. Depois eles mesmos sofreram com a perda violenta e fraudulenta de seus bens. Diz que
eles permitiram a expoliação de seus bens. 34b. E com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Qual a razão deles sofrerem com os que estavam sofrendo? Qual a razão de que eles foram tomados seus bens materiais, mas mesmo assim eles suportaram tudo com alegria? Por quê? Porque eles tinham uma expectativa, eles tinham um olhar voltado para os céus. Eles sabiam que no céu havia uma riqueza, uma morada, uma habitação que Deus entregaria para eles por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Uma possessão melhor e permanente. Algo que ninguém poderia roubar, tomar, que não a ferrugem não estragaria, a traça não estragaria. E a quarta verdade que eu compartilho com você nessa noite, sobre a perseverança até chegar aos céus. A igreja coopera individualmente uns aos outros com alegria, por ser todos do mesmo corpo de Cristo. Olha aqui para mim. Eu quero que você entenda que a igreja é um corpo. A igreja de Cristo é um corpo que se manifesta numa localidade como nós aqui, que é uma expressão do corpo. Ontem ou antes de ontem, a minha esposa, ela foi mexer lá no murinho da sala e caiu aquele negócio que corta. Meu nome, Vitória? Um estilete no pé dela. E você sabe que ele é bem amolado. E feriu o pé dela, que sangrou. Ficou sangrando. E não só o pé dela sentiu a dor, mas todo o corpo sentiu a dor. Todo o corpo padeceu a dor que atingiu o pé. Se nós somos o corpo de Cristo, irmãos, quando um membro sofre, todos sofrem junto. Quando um membro celebra, todos os membros celebram junto. A dor do nosso irmão é a minha dor é a dor dos demais irmãos, porque nós somos membros de um só corpo. Quando estão entendendo, diga amém. O corpo de Cristo, o corpo de Jesus. Eu quero dar um testemunho aqui de um pastor, que não é da nossa igreja, né? Pastor aqui da cidade. Ele, alguns anos atrás, eu fui a uma reunião de pastores, eu fui com um caminhão novo que eu tinha comprado para Polimar, que nem existe mais na empresa esse carro, esse caminhão, mas na época ele era recém-comprado, novo. E eu cheguei lá na reunião com aquele caminhão, aquele Hyundai. E um pastor que me viu chegar, ele disse: "E pastor, que bom que você comprou esse carro. Que maravilha, que bênção de Deus, glória a Deus, aleluia." Mais ou menos assim. Aí eu fiquei assim meio desconfiado dele, né? Eu sou assim mineiro, ainda tem alguma coisa de mineiro. Uai, sou. Eu fiquei assim meio desconfiado. Rapaz, pastor, que nem me conhece direito, que tanta alegria é essa? Eu fiquei assim duvidando da espontaneidade daquele pastor. Mas, irmãos, existe muita gente mais santa do que nós. Existe muita gente com mais intimidade com Deus do que nós, do que você, do que eu. Tem muita gente mais íntegra. Tem os piores, mas também tem os melhores. E aquele pastor outro dia recebeu alguém lá na sua igreja
E foi filmado, esse pastor, que é um grande líder aqui na cidade. O pastor estava cansado, colocou os pés em cima da cadeira, e ele tirou o sapato do pastor, convidado na igreja dele, e ele começou a fazer massagem no pé do pastor, para aliviar ali o cansaço desse pastor, que realmente estava muito cansado. Sofrer com os que sofrem, se alegrar com os que se alegram, porque nós somos um único corpo, nós somos o corpo de Cristo, o corpo de Jesus. Queridos, esses irmãos, eles tiveram empatia com os que sofriam nas prisões. E eles tiveram perdas econômicas, foram espoliados, foram tirados seus bens. Na perseguição, alguns foram levados presos, eu fico imaginando, e alguns foram tirados seus bens. Ficaram com poucos recursos. Mas a Bíblia diz que tanto o apoio aos que foram presos, tanto quanto passar pela perda de bens materiais, eles ficaram alegres, eles ficaram contentes, porque eles estavam vivendo essa realidade por amor a Cristo, por amor a Jesus, por amor a Deus, na expectativa que o Senhor tinha uma recompensa eterna nos céus para cada um deles, e que realmente valia a pena sofrer por causa de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Queridos, eles foram levados à força. Eles foram presos, sofreram perseguição, passaram por dores, aflições, tiraram os seus bens, os seus recursos. É claro que eles não queriam que isso acontecesse, mas eles estavam preparados caso isso acontecesse. E quando aconteceu, eles passaram com alegria, eles passaram com contentamento, eles passaram olhando para os céus, olhando para as promessas, se alegrando, porque sabia que a riqueza deles não estava aqui na terra, mas estava nos céus, com Deus, através de Jesus Cristo. Quero dizer algo para você nessa noite. Nós, muitas vezes, sempre chamamos a igreja a dizimar e a ofertar. Convidamos os irmãos a fazer isso. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você não é obrigado a dizimar e a ofertar na igreja. Você não é obrigado a fazer isso. Você não tem essa obrigação. Porque a nossa contribuição, a nossa oferta, não pode ser forçada, não pode ser obrigatória, não pode ser debaixo de uma coerção, de uma ameaça, de uma maldição. Em Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios 9:7, a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. O Senhor quer que a nossa entrega, a nossa disposição seja feita com alegria. Deus se alegra quando a nossa entrega é voluntária, é espontânea. Então, irmão, olha aqui para mim. Se você não conseguir ofertar com alegria, se você não conseguir dizimar com alegria na obra do Senhor, não faça. Não entregue dízimo, não entregue oferta, não faça. Não precisa fazer. Não é obrigatório, não é forçado, não é coagido.
Não é. Você não precisa fazer. Esse povo não precisava passar pelo sofrimento. Não foi algo que eles escolheram. Mas eles estavam preparados. E quando veio, eles celebraram, eles se alegraram. Por causa da sua fé. Eles criam nos céus, numa recompensa, numa morada eterna. Só que eu quero fazer uma inflexão com você nessa noite. O que é uma inflexão? É quando a gente para e dá uma meia volta. Então você fez uma inflexão. Eu quero fazer uma inflexão com você nessa noite. Se você não sente alegria em sofrer com os que sofrem, de se alegrar com os que se alegram, se você não tem prazer de doar na necessidade dos irmãos, na visão do reino, questione a sua fé em Jesus. Faça um questionamento ao seu próprio coração sobre a sua fé em Jesus. Questione se você realmente é crente. Se você realmente tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Se você não sente alegria no reino de Deus, no doar, no contribuir, então analise internamente dentro de você, se você realmente creu no Evangelho. Se você realmente entendeu a obra de Deus em Cristo Jesus. Se realmente você é um crente em Jesus Cristo, se você entendeu que você é um filho de Deus, peregrinando nessa terra, em direção ao seu lar nos céus. Se você já compreendeu que aqui é uma passagem, que aqui é apenas uma estrada, que o crente peregrina, que o crente caminha nela, que o crente anda, mas o seu destino é os céus, o seu destino é Deus, é Cristo Jesus, e lá está o verdadeiro tesouro daquele que crê. Você pode dizer amém, querido? Por que o cristão reparte os seus bens com alegria? Por quê? Porque o cristão vai passar pelas aflições, vai passar pelas lutas e vai ter alegria. Porque o cristão vai doar e vai fazer com alegria. Por causa da sua fé. Não tem outro motivo mais significativo. Nós vamos servir por causa da fé. Versículo 34, na parte B. Sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Irmãos, nessa noite, nessa hora, eu quero falar aqui de um caso específico. Eu quero chamar aqui a irmã Fátima. Tá bom aqui? Por favor, irmã Fátima. Isso está acontecendo aqui com a irmã Fátima e pode acontecer com qualquer pessoa. Já tem alguns meses que ela está sofrendo com uma pedra nos rins. É isso? Com uma pedra nos rins. E desde quando ela manifestou essa enfermidade, eu fiquei assim preocupado. Mas eu deixei a família desenvolver, se buscar os seus recursos e buscar a cura. Eles terem a iniciativa de se cuidarem. E eles fizeram o que estava no alcance deles.
fizeram até um pouco mais, talvez. Talvez tiveram alguma ajuda nesse caso. Mas o fato é, irmãos, que está pesado. Porque ela vai precisar passar por uma cirurgia que custa, em média, R$18.000 para tirar essa pedra nos rins. E aqui em Imperatriz, praticamente, tem que ser particular. Então é difícil para eles, para a irmã Fátima, carregar esse fardo sozinha, com a sua família. Estou entendendo? Então, essa semana, ela vai levar os exames, vai saber quanto realmente vai custar. E tem uma pessoa aí que consegue diminuir o preço, o valor. Então nós vamos ver isso aí. Tem uma outra pessoa que mandou ela ir lá na terça-feira, que talvez consiga alguma coisa. Nós estamos abertos, eles estão abertos a qualquer ajuda que realmente possa amenizar, trazer solução para essa necessidade. Só que eu quero convidar os irmãos a nós sermos igreja do Senhor Jesus. E a gente dá as mãos para essa necessidade da irmã Fátima. E nós contribuirmos, nós ajudarmos. Então nós não sabemos exatamente como vai ser o processo. Se vai conseguir direto, se vai precisar pagar. Mas eu gostaria que cada irmão, aqueles que já podem, já contribuísse financeiramente para contribuir, para ajudar nesse processo. Porque se conseguir de uma maneira direta, sem precisar pagar, vai precisar de remédios, vai precisar de algumas outras coisas. E se você nessa noite, ao terminar aqui a reunião, você tiver como dar uma ajuda para a irmã, você já poderá diretamente ir a ela, entregar ou falar com ela: irmã, eu te entrego segunda, terça ou quarta. Eu quero chamar os irmãos a nós sofrermos com quem está sofrendo. Irmãos, eu já senti dor. E algumas dores eu não gostaria que ninguém sentisse. E eu sei que ela está sofrendo algumas dores e com certeza ela não quer que ninguém sofra, porque dói muito. E pode continuar e gerar situações piores. Amém, queridos? Amém? Depois, quando tiver já a direção definida, aí a gente fala de novo o que nós vamos fazer para contribuir com a vida, com a operação dessa irmã, em nome de Jesus. Mas agora eu quero também fazer uma oração pela vida da irmã Fátima. Vamos ficar em pé. Amém? Irmão Gilvan, faz favor. Vou pedir aqui para o esposo dela colocar aqui a mão do lado que é a pedra, em nome de Jesus. Amém? Não aperta muito. Estende sua mão, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, amado Pai, como igreja e como corpo de Cristo, nós sofremos com quem sofre, e sofremos com a dor que essa irmã está passando, com as suas preocupações. Meu Deus, sofremos com ela também, Senhor, porque é o mandamento da Tua palavra. Pai amado, pedimos que o Senhor traga cura ao seu corpo, que o Senhor quebre essa pedra, destrua essa pedra, remova essa pedra, em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor pode fazer isso nessa noite, através dessa oração. Por isso oramos, mas também sabemos que o Senhor quer que nos movimentemos e venhamos preparar também os meios, meu Deus, da ciência para a operação, para o cuidado. Meu Pai, nós a apresentamos diante de Ti e pedimos, ó Deus, que o Senhor opere na sua vida, que o Senhor guarde a sua vida e que o Senhor restaure totalmente a sua saúde. A nossa oração nós fazemos nesse momento, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém.
Você pode sentar, irmão? Você pode se assentar em nome de Jesus. Agora vamos continuar aqui mais meia hora aqui na palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero terminar, irmãos, falando sobre a quinta verdade. O verdadeiro crente vive pela fé. Nós lemos, né? Acho que é no versículo 37, o justo viverá por sua fé. É isso mesmo aí? É o 37? Hebreus 10, 37? O justo viverá pela sua fé? (38) O que diz aí, irmã Luma? O justo certo, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então o verdadeiro crente vive pela fé. O crente, por que ele é crente? Ele crê na vida após a morte. E também crê nos céus, como recompensa final dessa fé, por causa de Jesus. Jesus foi o primeiro que ressuscitou para a eternidade. O homem Jesus que morreu, ressuscitou, ele não morre mais. Queridos, não existe mais salvação ao homem, não existe mais um plano de salvação à humanidade, além de Jesus. Jesus não virá de novo para morrer, porque agora ele não morre mais. Ele ressuscitou eternamente. Ele veio como residente, ele veio como Salvador a primeira vez. Mas agora, na segunda vez, ele vem como presidente, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, para dar recompensa maravilhosa para aqueles que creem, os céus. Você pode dizer glória a Deus? Então, queridos, o crente não despreza a prosperidade material. O cristão, ele não abomina a prosperidade material. O cristão, ele busca recursos nesse mundo para suprir suas necessidades, de tal forma que também ele possa cooperar com outros. Mas ele sabe que os seus bens não é tudo na vida. Os bens materiais não é tudo na vida. Glória a Deus por cada irmão que contribui generosamente com a igreja, com o ministério. Mas nós temos que ter o entendimento que a prosperidade material não é tudo para nós. Nós aguardamos os céus por causa de Jesus. Você pode dizer amém? Então os bens dessa terra não é o maior tesouro para aquele que crê. Nós não vivemos por aquilo que nós possuímos, por aquilo que nós temos. Isso não é a coisa fundamental para nós, para mim, para você que creu. O fundamental é chegarmos no céu por causa de Jesus. Você pode dizer amém, querido? Então, queridos, por causa de Jesus, o crente sabe que se ele ficar por algum tempo sem possessão nessa terra, ficar sem algum tesouro, algum bem, não é a pior desgraça da vida, não é o maior fracasso da vida. Porque nos céus, o crente tem uma possessão definitiva. Ele tem a verdadeira recompensa, ele tem a verdadeira riqueza. Você pode dizer amém, meu irmão? O crente tem os olhos nos céus. O crente vive pela fé. Os céus é a nossa melhor possessão e a possessão definitiva que nós queremos. Lá é a verdadeira realidade. Nos céus é verdadeiro ouro, é verdadeira a prata. Lá
aquilo que nós vamos receber não será consumido pela inflação, não será roubado por nenhum ladrão, porque lá não vai entrar nenhum ladrão. Lá é a nossa verdadeira realidade, é a nossa morada eterna. Os céus é a nossa morada eterna. Aqui é apenas uma passagem. Nessa terra, o crente é peregrino. Não é definitivo. A nossa casa não é aqui. A nossa morada não é aqui. Nós não vamos morrer pelos bens. Não vamos morrer por aquilo que tem nessa terra. Mas nós podemos morrer por aquilo que há no céu. Nós podemos sofrer por aquilo que está além, que está na glória de Deus, porque ali e lá é a nossa morada, é o nosso lugar permanente, é a nossa casa para sempre. Você pode dizer amém, querido? Então a palavra de Deus diz: o justo viverá da fé. Se nós não perseveramos na fé, se nós desanimamos na fé, não faz mais sentido a igreja, não faz mais sentido a comunhão dos irmãos, não faz mais sentido passar por aflições e dores. O justo viverá pela fé. Vai chegar o dia que nós estaremos para sempre com Jesus. E nós o veremos face a face. E nós veremos o cumprimento de todas as suas promessas. Aleluia. Quantos podem se alegrar com isso? Quantos sabem que são peregrinos nessa terra? Amém? Quantos almejam chegar ao seu verdadeiro lar nos céus? Amém, querido? Em João 14, 1 e 3, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dar um aplauso ao Senhor, que virá. Em pouco tempo Ele virá. Glória a Deus. Queridos, você é crente? Você crê nisso? Então hoje você sabe que o cristão passa por aflições. Que isso pode acontecer com você e com algum irmão da fé, algum irmão doméstico da fé. Como acontece com os irmãos de longe, da África, do Oriente Médio. Mas nós vamos nos importar. Nós somos o corpo de Cristo. Você sabe que devemos ajudar, também ofertando para aliviar e fortalecer os irmãos de perto em suas dores. E fazer isso com alegria. Amém? Amém? Glória a Deus. Quantos creem na ressurreição dos mortos, em nossa morada eterna nos céus, preparada por Jesus? Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, uma coisa é iniciar. Outra coisa é perseverar até concluir o caminho. Uma coisa é começar a jornada. Outra coisa é seguir até o fim.
nela. Uma coisa é ter fé, outra coisa é permanecer nessa fé até o cumprimento total dela. Verso 35 diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tendes grande e avultado galardão, porque necessitar de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Irmãos, Hebreus capítulo 10 termina dizendo que não vivemos pelas circunstâncias, não agimos baseados em nossas emoções, dores ou sofrimento momentâneos. Não desistimos porque somos perseguidos. Não desistimos da fé porque alguém nos fere ou persegue com críticas ou ameaças. Não desistimos porque tivemos alguma perda familiar ou financeira. Não desistimos, mas perseveramos até o fim. Romanos 8, 31, 39 diz assim, quero ler para vocês, escute. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, o prazer de Deus é para aqueles que perseveram até o fim. Os que desistem se perderão. Aqueles que perseveram ganham a vida eterna. Salva as suas almas. Você pode dizer glória a Deus. Diga assim comigo: eu não sou daqueles que desistem, mas daqueles que perseveram até o fim e recebe todas as promessas de Deus em Cristo Jesus. Queridos, fiel o que prometeu, e Ele o fará. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós falamos aqui da irmã Fátima, mas